Olá, vamos convidar a Lelê. Isso aqui ela não me ensinou, não. Olá, boa noite. Boa noite. Ei, gente, que rolê para fazer essa live, hein? E o som tá bom aí? Para mim tá bom. E o meu, tá bom para você? Tá. Acho que tá legal. Acho que tá bom. Então tá bom. Então, beleza. Vamos começar, né? Sem enrolação. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre... É uma parte da inteligência emocional também, esse tema, tá? Que é por que é importante a gente enxergar as falhas, os erros, de uma forma positiva. Esse vai ser o nosso tema de hoje. Posso começar falando um pouquinho dele? Pode. Então, beleza. Gente, prazer. Eu sou a Letícia. Essa é a minha mãe, Sônia Franco, né? Somos as Franco. E hoje a gente vai estar entrando, então, nesse tema. A gente vai falar um pouquinho de mindset, né? Que mindset significa modelo mental. Existe o mindset fixo e o mindset de crescimento. Então, primeiramente, o mindset fixo, esse modelo mental fixo, é tudo que acontece com você, sendo positivo ou não, você enxerga aquilo como, por exemplo, algo deu errado. Então você enxerga aquilo como, ai, que saco, de novo aconteceu isso e tal. Você não vê aquilo como uma oportunidade, de crescimento, como uma forma de, entendi, da próxima vez eu vou fazer então diferente, vou fazer melhor. Então, em contrapartida, o mindset de crescimento, o modelo mental de crescimento, ele já enxerga tudo como uma oportunidade, tudo como uma oportunidade de crescimento. Então, mesmo que aconteçam coisas que a gente designe como negativa, a pessoa que tem um mindset de crescimento, ela não vê aquilo de forma negativa. Muito pelo contrário, ela vê como uma oportunidade de fazer diferente. Eu tive um resultado que eu não gostei muito, mas, nossa, que bom! Então, eu tive uma perspectiva de como é essa abordagem e eu prefiro de uma outra forma, mas entendi. Aprendi uma forma, um caminho, trilhei, então, já que eu quero um resultado diferente, eu vou trilhar um outro caminho, mas aquela experiência, ela me enriqueceu. Eu simplesmente aprendi uma outra forma. Não era o que eu esperava, mas eu aprendi com aquilo. Então, você consegue enxergar tudo como uma oportunidade. Então, isso é muito importante porque você cresce como pessoa. Você se desenvolve se você conseguir enxergar cada situação sendo positiva para você ou não. Quem dá essa perspectiva, quem dá um significado, somos nós mesmos. Então, na verdade, tudo é neutro. Quem dá o significado é você, é eu para uma situação. E às vezes a gente pode passar pela mesma situação, mas você ter uma perspectiva diferente e eu ter uma outra. E a forma como a gente vai enxergar é que faz toda a diferença. A diferença está justamente nisso, né? Nas pessoas, como elas enxergam, qual a perspectiva que elas têm. Não é nem tanto pelo fato, né? Tem aquela frase que fala assim, 10% é o que acontece com você e 80% é como você reage. Então, o mindset, ele é mais ou menos, o mindset de crescimento, né? Ele é mais ou menos vendo por essa perspectiva, né? Aconteceu comigo, mas e como eu vou reagir a isso? Qual a interpretação que eu tenho a respeito daquilo? E é essa que faz a diferença. Você pode observar, né, quando a gente erra, né, a tendência humana é quando erra, aí ela fica com aquele medo e ela acha que às vezes uma falha ou um erro no percurso é sinal de perigo, pare, não é? Mas esse perigo não significa que você tem que parar.
aquele percurso que você está, ou a trajetória que você está seguindo. É só um alerta de cuidado, toma mais cuidado, mas continue. Então, uma coisa que nós precisamos perceber, né? Porque acontece muito, né? Das pessoas fazerem as coisas, aí erra, né? Aí para no caminho, porque fica com medo de falhar de novo e de novo. Mas a gente tem que entender que, às vezes, num processo que seja longo, né? Tem várias etapas que você tem que ir seguindo. Às vezes, você falhar hoje não significa que você vai falhar amanhã. Mas significa que você, como você falou, o que eu vou fazer diferente da próxima vez? Uma coisa que eu aprendi que, diante de grandes adversidades, não só grandes, mas também pequenas adversidades, né? Você não tem que estagnar. Ou fazer uma pergunta muito interessante que funciona muito para mim, né? O que eu posso aprender com isso? Como eu posso fazer diferente? A palavra porquê, a palavra como, tem grande significado. Então, quando você depara uma situação que você não estava esperando, né? E você usa a palavra porquê, né? Que isso está acontecendo. Como eu posso fazer diferente? O que eu posso aprender com isso? Então, porque tudo traz ensinamento. Então, é o processo da vida que a gente vai, né? Vai seguindo. E, às vezes, um pequeno obstáculo que a gente vê, e se a gente não se questiona, a gente fica parado. Aí, qual o comando que você manda para o cérebro? Toda vez que vem uma dificuldade, você fica sem ação, né? E a gente vê muito isso, né? As pessoas ficam sem ação. Quer dizer, às vezes, pequenas circunstâncias que passam, adversidade que passam na sua vida, se você realmente qual é a palavra certa? Estagna. Claro, né? Então, aí você manda um comando para o cérebro. Toda vez que tiver um problema, você vai parar, né? Você vai desistir, né? E não é assim. A gente tem que começar agora a se disciplinar, né? Então, tem surtido muito bom efeito para mim. Tudo que eu passo, assim, uma coisa que eu não esperava, né? Eu sempre venho fazendo essa pergunta para mim. O que isso está me ensinando? O que requer também humildade da parte da gente, né? Porque a vida, ela nos ensina, né? Nós estamos aqui para evoluir, né? Então, hoje eu preciso ser 1% melhor do que eu fui ontem. Aí, em 100 dias, eu sou 100%. Olha, diferente do que eu fui. É o tal do Kaizen, uma palavra japonesa, né? Melhora contínua. O que eu posso fazer hoje que eu vou ser melhor do que ontem? E pior do que amanhã? Porque amanhã eu vou me superar. Então, quando a gente começa a pensar assim, o que eu posso ser hoje 1% melhor do que eu fui ontem? Isso, as coisas vêm para você, não é? É o movimento, ele vem para você. Oportunidade de você crescer, porque você está em busca disso. E quanto mais você pensa em algo, você potencializa aquilo. Aí aquilo pode surgir para você como oportunidade, porque tudo nos dá oportunidade, né? Tem uma coisa que eu aprendi sobre a vida nos traz. Alguns pensam problemas, outros pensam desafio, e o outro, uma coisa que vai te deixar muito para baixo. Eu agora esqueci a palavra, mas depois eu posso lembrar e a gente pode voltar nisso, né? Então, quer dizer, eu acho que tudo que acontece na vida da gente é para aprendizado. É um aprendizado, né? Porque quando você tem a palavra problema, que não deu certo, ou fracasso, uma palavra péssima para a gente usar no nosso vocabulário, né? A palavra fracasso, né? Porque a gente não fracassa. Se a gente tiver esse pensamento de a gente fracassa, não, a gente não fracassa, porque tudo é ensinamento. Hoje eu vou falhar, eu tenho o direito de falhar diante de um processo. Eu tenho que me permitir falhar, porque depois eu vou fazer melhor amanhã. E depois, não é porque ninguém é perfeito, não é? Então hoje eu falho, eu me permito falhar. Agora, o que eu posso fazer diferente amanhã? E se eu fizer diferente amanhã, a probabilidade de não falhar é grande. É verdade, tem até aquela frase do Thomas Edison, né? Que ele inventou a lâmpada, né?
E aí a repórter perguntou para ele, então você fracassou, né? Ele, eu não fracassei. Eu só descobri 1001 formas de não inventar a lâmpada. Se a gente pegasse esse pequeno exemplo, né? E colocasse, vamos pegar um exemplo assim, por exemplo, todo mundo tem um relacionamento, já teve um relacionamento e não deu certo. Então, se você pegasse aquele relacionamento que, nós terminamos, mas, não deu certo. Não, ele deu por um período de tempo. E eu tenho certeza que essa pessoa proporcionou aprendizados, proporcionou experiências agradáveis, talvez desagradáveis também, mas também se você olhar para ela como um aprendizado, você extrair ali, aquela situação que foi difícil, mas olha o tanto que eu cresci com base nisso, por conta disso. Então, esse é um exemplo, assim, que eu acredito que todo mundo já passou, né? Teve um relacionamento que finalizou e não é que não deu certo. Deu por aquele período de tempo. E tem os aprendizados. Inclusive, a gente tem até uma pergunta aqui da Kel. Como elas se sentem com isso? Como levar isso em consideração? Você está se referindo às pessoas? Você poderia escrever um pouquinho melhor, desenvolver um pouquinho? Né? Você está se referindo assim, como as pessoas se sentem isso? De ter consideração com as pessoas? Seria isso, mais ou menos? Depois escreve aqui um pouquinho para a gente poder responder da melhor forma possível, né? E eu vejo também que quando a gente vai fazer algo que nos dá medo, às vezes, até como você falou, né, a gente fica parado, estagnado. Então, uma forma da gente estar fazendo algo, mas sem se expor também, porque o cérebro, ele tenta ao máximo economizar energia. Por isso que, a nível neurológico, quando a gente tem um retrabalho, quando a gente erra, para o cérebro aquilo não é agradável, porque ele tem um retrabalho, ele vai ter que gastar energia novamente. Então, uma forma não sai direto da sua zona de conforto, porque o seu cérebro vai sentir um desconforto, você, o seu corpo. Então, uma ótima forma é você ir expandindo a sua zona de conforto. Vai assim, aos pouquinhos, sabe? Igual entrar no mar. Tem pessoas que já entram tibum, né? Mas você pode entrar um passinho de cada vez, sabe? Igual andar de carro. Você tem medo de andar de carro, de dirigir. Então, primeiro você pode começar sentando na cadeira, imaginando, botando o cinto, e vai na sua mente. Depois, no outro dia, você faz isso de novo e vai aumentando. Até um dia que você pega e senta no carro, coloca o cinto, se imagina dirigindo, sem dirigir ainda, até que um dia você vai pegar o carro e simplesmente vai dirigir. E vai ser mais tranquilo do que você simplesmente pegar o medo de direção e já pegar o carro e sair dirigindo. Então, você pode começar assim, aos pouquinhos, andando no seu bairro, sabe? Peraí que eu falo. Quando reagimos com um sentimento negativo, como trabalhar de uma forma para reagir melhor, conseguir juntar o aprendizado com o sentimento positivo, atrelar isso logo no primeiro momento. Deixa eu rever. O sentimento negativo. Fica pequena para me entender. É que tá pequenininho. Para mim ele fica andando. E o som também. Nós precisamos melhorar o som. Porque eu tô na janela, né? Aí o barulho é alto. E o celular ainda mexe, né? Mas tá bom. Então, seria como você reunir um sentimento negativo, como trabalhar de uma forma, né, para reagir melhor, conseguir juntar o aprendizado com um sentimento positivo, atrelar isso logo no primeiro momento. Eu vejo que é a gente praticando, sabe? Aquilo que até a Sônia, minha mãe, falou, né? De você começar com essa pequena frase. O que eu posso aprender com isso? Mesmo que tenha provocado uma coisa, um sentimento doloroso, se a gente cavar um pouquinho, no fundo vai ter algum ensinamento, sabe? Igual romper um relacionamento. É doloroso. A gente passa até por um luto, sabe? Mas se a gente pegar e cavar, no primeiro momento é horrível. E você, às vezes, pode ter raiva da pessoa, não quer nem ver ela pintada a ouro, né? Mas se a gente cavar... Se dá o direito, né, de estar chateada, aborrecida. Isso. Inclusive, é
é inteligência emocional isso, porque um rompimento é como um luto. Você precisa sentir aquela dor, você precisa sentir a raiva, precisa sentir aquilo, se permita sentir. Depois você já vai, racionaliza. Aí, depois que você sentir tudo isso, que é muito importante essa permissão, né? E chore por um dia, mas não chore o ano inteiro, né? Então, fica triste um dia, 2 dias, uma semana. Depois você começa. Tá, agora eu vou pegar e tentar isso daqui que eu tirei de benefício neste relacionamento, por exemplo. Ah, eu fiz tal viagem que eu queria muito para tal lugar. Ah, naquele momento em que eu tava com uma dificuldade, essa pessoa me deu um apoio emocional. Ah, eu aprendi tal coisa com a pessoa, porque antes eu era uma pessoa meio resistente, então eu aprendi a ser mais maleável, mais humilde com a pessoa. Eu aprendi isso com ela, porque eu não era desse jeito. Então, do exemplo dela, eu pude ver, eu aprendi a ter mais tato para falar com as pessoas, porque talvez antes eu era ríspida, e às vezes a pessoa reclamava isso de mim, então ali durante o relacionamento eu fui treinando isso, ou então eu até aprendi do exemplo da pessoa. Então, assim, vai ter algo. Claro que pode ter experiências, né, ruins, dolorosas, mas a gente pode buscar ressignificar, buscar tirar algo de proveito daquilo. Porque, sim, numa situação, em relacionamentos, em trabalhos, tem situações em que a gente fica chateado, bravo, com raiva, não quer ver a pessoa, mas tem também esse lado que essa pessoa ou essa situação, ela pode ter contribuído para alguma coisa, né? Porque nem tudo é 100% ruim, nem tudo é 100% bom, né? Então, a gente conseguir dar essa ressignificada, a forma como a gente enxerga, é o que a gente pode fazer. Porque uma situação, ela aconteceu, mas é uma escolha nossa a forma como a gente enxerga isso. Isso é o que está no nosso controle, né? A gente não pode controlar o outro, não pode gerenciar o outro, só nós mesmos. Então, a gente pode escolher. Como que eu vou escolher olhar para essa situação, mesmo que ela não foi assim tão agradável? Como que eu posso olhar para essa pessoa que às vezes me causou uma dor? E daí você pode escolher a forma como você vai se sentir. E isso sobre você ser dono de si, sabe, poder ter esse gerenciamento, ele faz total diferença na sua vida. Então, eu imagino que ela falou assim, boa, eu imagino que devo ter conseguido responder um pouco. Espero que sim. Você gostaria de acrescentar alguma coisa, mãe? Eu penso assim, você pode ter um rompimento assim de relacionamento, às vezes até no trabalho também, né? Não é só de namoro, mas também às vezes no trabalho, né? Como é que a gente vai gerenciar isso, né? Mas é aquilo que você falou mesmo, se permita, né? Ficar frustrada, permita às vezes se arrepender de alguma coisa que não fez, né? Mas tem um tempo para isso, né? Agora depois a gente tem que começar a elaborar de uma forma diferente as coisas, porque nós temos um limite para ficar triste, tem aquele tempo. Mas aí depois a gente tem que começar a ver para o outro ângulo, como você mesmo falou, né? É muito importante também a gente usar a escrita, né? É muito importante para a mente, para o cérebro, né? Você mandar essa informação, você escrever. Às vezes, um ressentimento, uma mágoa que a pessoa venha a ter através de um rompimento de um relacionamento amoroso, ou então no trabalho, né? Você não está mais aqui trabalhando ali, ou então você teve um problema com alguém no trabalho, né? Então, às vezes, é importante também você escrever uma forma de você começar a anular aquele sentimento, né? Claro que você vai permitir, eu não estou falando de permissão, você se permite, mas escrever, às vezes, o que você está sentindo naquele momento. É uma grande... Funciona muito como terapia, né? Você escrever. Aí você vai colocando o sentimento, porque às vezes você não tem um confidente para conversar, né? Então, a grande terapia é você escrever o que você está sentindo naquele momento. Nem que depois você vai rasgar, mas você coloca para fora aqui. E aí o ressentimento, com certeza, vai ser gradativamente, vai diminuindo. Com uma grande terapia, né? E hoje em dia a gente tem vários métodos, né? Para poder tirar a frustração, né?
Se você Oh, vai dançar, né? Eu, por exemplo, eu gosto de dançar, vai dançar, né? Para você dançar, você não precisa estar feliz, né? Já aconteceu comigo, né? Uma ocasião que eu tava com vontade de cortar o pescoço de um e eu fui dançar, que eu não podia ser agressiva com a pessoa, né? Aí eu fui dançar, eu dancei, e aí eu transpirei bastante, pronto, eu fiquei calma. Aí a pessoa ficou olhando pra mim assim, não entendeu nada, né? Mas foi uma forma de eu extravasar, né? Tem outros que vai pra academia, lá, ou vai pra praia, corre até suar, né? Aqui a gente tem aquele socador, né? Que eu esqueci o nome daquilo, né? de Pra boxe. quem gosta, né? É uma válvula de escape, né? Então tem muita forma de você amenizar o que você está passando, aquele sentimento, né? Às vezes de raiva, de ódio. Então você tem várias ferramentas que você pode usar para você ter uma vida mais leve, para você poder diminuir aquilo. E funciona, tá? Técnicas de respiração também, tem umas técnicas de respiração maravilhosas, né? Que muda o seu estado mental. São coisas que estão aí, ó, para você usar, não é? Sim, eu até vejo que essa é até um fator muito importante da gente se autoconhecer para a gente justamente ver o que funciona melhor para a gente, né? Porque tem pessoas que às vezes uma respiração ajuda, o outro que precisa colocar para fora por meio de, às vezes, uma atividade marcial ou então a dança, né? Então, você até se conhecer para você saber o que funciona melhor para você, isso é fantástico. Eu vou até dar um exemplo meu. Um tempo atrás eu estava com raiva e às vezes a gente pensa assim, nossa, não quero sentir raiva porque antes eu estava tão bem, eu estava tão tranquila, eu quero aquela tranquilidade de volta, não quero ficar com raiva. E aí, na hora eu pensei assim, mas eu preciso sentir essa raiva. Eu preciso me permitir sentir essa raiva, colocar ela para fora de forma construtiva, né? Não é eu também, sendo arrogante com todo mundo, ou eu sendo arrogante comigo mesma, né? Então, eu pensei, qual vai ser a forma produtiva de eu colocar essa raiva para fora? Aí eu peguei música, coloquei lá uma música que me desse esse gás e fui pintar. Pintar na parede. A parede que podia pintar, tá? E aí eu comecei a colocar para fora ali o que eu tava sentindo. E depois eu percebi que eu tava mais tranquila. Virou arte, sabe? Aquela raiva foi canalizada para fazer uma arte. Então, às vezes, a pessoa pode fazer isso também. Se ela gosta de pintar, vai lá, pinta num papel ou numa parede que possa ser pintada, né? Ou então, vai fazer uma arte marcial, se você é mais assim, se você gosta, ou vai dançar, ou vai cantar, ou escreve também. Se às vezes você não tem uma pessoa que você possa confidenciar, né? Igual você falou, uma excelente dica. Você escreve no papel. E pode escrever à vontade, gente. Você quer xingar a pessoa todinha? Se permita sentir. Vai, xinga, fala mesmo o que você está sentindo, coloca para fora. E aí depois você queima. Você queima aquilo. E se precisar você ter um diálogo com a pessoa, você tendo feito isso, você vai conseguir filtrar melhor o seu discurso com a pessoa, o seu diálogo, a sua comunicação interpessoal. Porque, por exemplo, se eu tenho um problema com você, mãe, e aí eu tô com raiva, e aí eu vou direto falar com você, as minhas respostas, as minhas perguntas, o meu diálogo pode ser totalmente ríspido, sabe? Então, eu tendo sentido isso antes, me permitido sentir, fui lá e dancei, botei pra fora. E aí eu falo, Sônia, eu gostaria de conversar com você. Você tá num bom momento? Vamos conversar? Você tá podendo? E aí você, não, tudo bem, vamos. O meu diálogo com você vai ser mais tranquilo. Porque eu me permiti sentir antes, eu vou poder filtrar melhor o que eu vou falar com você. E assim eu não vou te agredir verbalmente. E também não vou me agredir porque eu me permiti sentir. Porque também não é a gente engolir a raiva, engolir o medo, engolir a angústia. Isso faz muito mal. Então é você botar para fora, mas colocar de uma forma que seja assertiva. Assertiva para você, assertiva para o outro. Então, isso é também inteligência emocional. Então, parece uma coisa muito simples, né? Muito não, de boa. Mas faz uma diferença gigante na nossa vida. Então, a gente começar assim, aos pouquinhos, sabe? Se permita sentir.
A gente tem o direito de sentir raiva, a gente tem o direito de sentir medo, a gente tem o direito de estar sentindo aquilo, lembra? E daí você bota pra fora. E bota da forma mais produtiva. E depois, sabe? Se for com uma outra pessoa, aí você já vai saber como conversar melhor. Se for a respeito de você, você pode usar isso em forma de arte, em forma de escrita. Você pode filmar, inclusive. Eu já fiz isso. De um dia eu estar bem angustiada, eu filmei eu conversando comigo mesma. E depois, aí chorei a beça. Nossa, mas foi tão bom pra mim botar pra fora. Não tinha ninguém pra Uma conversar. técnica muito boa também. Mas uma técnica, exatamente. Não tinha ninguém ali pra conversar, porque eu tava sozinha. Então, eu fiquei, eu vou conversar comigo mesma. E daí, depois eu vi o meu próprio vídeo. E aí, quando eu olhei pra mim mesma, eu senti uma vontade de me acolher. Eu fiquei, oh, meu amor, você tem direito de sentir isso. E, de repente, a angústia que eu tava sentindo passou. E eu comecei a sentir mais amor e consideração por mim mesma. E olha que foi um vídeo, assim, que eu tava fazendo, que veio essa ideia, vou gravar um vídeo. E foi libertador, foi ótimo. E me ajudou a me acolher mais. Que eu fiquei, eu me vendo do lado de fora foi muito importante. Me fez ver que, cara, deixa eu me acolher. Deixa eu acolher essa pessoa maravilhosa que eu olho aqui e que tem o direito de sentir isso. E ela precisa colocar isso para fora e colocar da forma mais produtiva. E depois você se sente mais leve, mais tranquilo. Foi assim a experiência que eu tive. Então, quando você coloca para fora, você sente, porque aquilo precisa ser externalizado, né? E você pode externalizar da forma mais produtiva, mais benéfica, né? Porque às vezes, por exemplo, ao invés de você se alimentar com uma comida gordurosa, porque às vezes acontece, a gente quer comer uma porcaria e tal, só que às vezes não é uma coisa assim mais produtiva, sabe? Então você conseguir canalizar isso para uma atividade que vai ser benéfica para o teu corpo, para o teu emocional, para o seu mental. Então, eu vejo que seria a forma mais eficiente, sabe? Seria benéfica para você. Então, você usa essa emoção, usa o seu sentimento ao seu favor, né? Pega a raiva e canaliza ela para algo produtivo. Pega esse medo também e usa. Então, assim, tem diversas formas, né? E cada um sabe o seu jeito que funciona melhor para você. Tem uma ou se forma ainda não... muito interessante, Lê, de você falar diante do espelho. É uma outra terapia muito bom, que funciona, né? Por exemplo, você tá com raiva, aí você quer explodir com aquela pessoa, né? Aí, em vez de você falar com aquela pessoa que você tá com raiva naquele momento, você vai diante do espelho e você conversa com você mesmo, que é claro que você tá vendo o seu reflexo, mas é como se você estivesse falando para aquela pessoa. Então, aquele problema tal, parará, né? Vamos resolver agora, né? E às vezes você tá com raiva e você quer liberar aquela raiva. Uma outra técnica é você usar o espelho. Diante do espelho você fala. Aí você fala tudo que você queria falar para aquela pessoa. Então você não vai magoar ninguém, né? Porque você não vai falar naquele, você vai falar para você olhando no espelho, né? Aí daqui a pouco você vai se sentir mais calma. É um diálogo que você tem com você, mas é como se você estivesse falando para aquela pessoa. Aí você fala o que vier na sua mente, porque é só você e você, né? É uma terapia muito boa. E quando às vezes você está com raiva, por causa de algum atrito que você teve com alguém, né, que seja, né? Às vezes ela é canalizada no seu físico, não é? São as doenças psicossomáticas, né? Às vezes tem gente que tem gastrite, úlcera emocional, né? Aí, ou então gastrite, que seja, né? Então, aí é tudo por causa da emoção. Às vezes passou um aborrecimento, às vezes no trabalho, aí a gastrite está ali falando, né? Para você dar atenção a ela, né? Então, uma coisa que funcionou para mim, quando eu tive a Covid, que eu passei por aquele sintoma todo da Covid, e eu tive dor no corpo todo, até o fio do cabelo, né? Doía, né? E aí eu tava prostrada no sofá, fiquei prostrada lá, né? E até passar aquela dor, doía tudo. Aí o que eu pensei? Qual foi a ferramenta que eu usei na hora? Aí eu pensei, Sônia, faz a respiração profunda. Eu sei que eu fiz umas
3, 4, vamos botar até 5 vezes a respiração profunda. A dor parou instantaneamente. Aí eu fiquei assim, só porque doía tudo. Aí eu só fiquei com a cabeça pesada, mas não estava doendo mais a cabeça, só pesada. Por uma simples técnica de respiração profunda. Então, às vezes, uma dor, né? Eu era, claro, era físico, porque eu estava naquela etapa da Covid, né? Mas a pessoa, quando está com uma dor emocional que vai refletir no físico, a respiração profunda ajuda muito, muito, muito. Porque eu senti na hora. Mas por quê? Eu tinha treino. Porque é importante, não é que às vezes a pessoa fala assim, eu tava com uma dor de cabeça e fiz a respiração profunda, não melhorou nada. Mas você faz isso com frequência. Porque você tem que mandar uma informação para o seu cérebro. Porque quando funciona, fica registrado lá no seu cérebro. Mas isso você tem que fazer com frequência. Igual a gente escova dente todo dia. Então é uma técnica que tem que fazer com frequência. Aí o cérebro vai arquivando aquilo. Aí vai para a memória celular, né? Porque eu pensei na hora, Sônia, fazer respiração profunda. Aí É fantástico. por eu ter prática, né? Então foi assim, foi instantâneo, instantâneo. Isso me lembrou algo importante que você falou, né? Essa constância. Porque, por exemplo, existem certas técnicas que para o gerenciamento da ansiedade. Só que o recomendável é você não fazer quando você está na crise. É você fazer antes. É você fazer quando você não está em crise para você ir treinando o seu cérebro. Porque aí, quando você estiver na crise, é um caminho neural que o cérebro ele já vai, faz aquele exercício. Porque ele já acostumou. É igual assim, a primeira vez que você vai para o trabalho. Primeira vez, caminho. Você entrou no carro, peraí, eu tenho que pensar, olhar no GPS, para onde eu vou, qual rua, tal, porque é novidade. Mas quando você começa a fazer ali 1, 2, 21 vezes, tal, você já vai, você nem pensa. Porque criou uma rede neural ali. E ela foi fortalecida. Sabe os ramos da árvore? Que tem um mais fininho, tem outros mais grossinhos? Então, quando você faz diversas vezes algo, vira um caminho grossinho, sabe? E quando ele é recente, ele é novo, ele é mais fininho. Então, assim, quando ele tá mais grossinho, você já não gasta nem mais energia mental para fazer aquele caminho, literalmente aquele caminho neural, de tanto que você fez. Então, o seu exemplo foi perfeito, porque você já fazia a respiração antes de estar sentindo dor, aquilo criou uma rede neural que ela foi fortalecida, né? Ela enrijeceu, ela ficou... Enrijeceu não, ela ficou mais grossinha, né? Então, automaticamente o seu cérebro, quando se viu em um momento de dor, ele já conhecia aquilo e aí ele faz a respiração, faz tal coisa. Então, naturalmente você faz. É como se você ouvisse uma voz na sua mente, né? Uhum. Faz tal coisa, porque você já conhece, aquilo já é familiar. Então, mesma coisa, o que eu posso aprender com isso? No início, você talvez fica lá fritando a mente para tentar extrair algo de positivo, de aprendizado, mas é exatamente assim, é um treino. Igual o músculo. Para eu crescer o músculo, eu preciso ir lá fazer o exercício. Então, mesma coisa, o que eu posso aprender com isso? No início pode ser desafiador, pode ser difícil, né? Mas se você vai praticando, uma hora aquilo vai ser tão natural para você que você já vai conseguir extrair os aprendizados de qualquer situação de forma natural. Há um tempo atrás, eu estava até falando com a minha mãe, eu tive uma cólica tensa de me contorcer, nunca tinha sentido daquele jeito. E como eu tenho praticado, o que eu tenho aprendido com isso, com cada situação, na hora o que eu tô aprendendo com isso? O que eu tô aprendendo com isso? Tipo assim, me contorcendo de dor e me veio a voz, o que eu tô aprendendo com isso? E eu aprendi algo com aquilo, sabe? Então foi incrível. Porque até de um momento de muita dor, que parecia que eu tava tendo uma contração ali, sinceramente, aquilo durou minutos. Foi tenso, foi doloroso fisicamente. Mas até daquela situação, eu consegui aprender algo incrivelmente sobre mim. Eu consegui extrair algo daquilo. Que eu vi algo que... Naquilo ali, eu vi coisas que eu faço na minha vida. Então... Você pode compartilhar?
Eu vou partilhar, eu vou compartilhar. Então, eu tava assim, sentindo uma dor e me veio muito isso de eu mesma, às vezes, eu me coloco em situações para me machucar, para me gerar dor. Então, teve até uma vez que eu tava, uma hora que eu tava sentindo a dor e eu tava, tipo assim, uma parte minha tava querendo que aquilo acabasse e outra tava, só aí, sente mesmo. E eu fiquei assim, gente, olha isso. Eu querendo me fazer mal, então eu vi por experiências próprias, né? Porque eu já tinha até percebido isso em umas outras situações, e mais ainda nessa, porque foi realmente uma dor muito grande, de como o inimigo tá dentro. O inimigo não tá fora de mim, tá dentro de mim. Às vezes eu me auto-sabotando, às vezes eu falando besteira ao meu respeito, eu falando mal a respeito de mim, eu duvidando da minha capacidade. Isso são formas de eu estar qual seria a palavra? De eu estar me sabotando, sabe? De eu não estar sendo legal comigo mesma. Então, essa situação me fez perceber ainda com mais profundidade sobre isso. Sobre eu continuar buscando ser a minha melhor amiga. Porque o céu e o inferno estão dentro de mim. O inimigo não tá fora, tá dentro. Sou eu comigo. Tem até um livro, né, que fala sobre isso, né? O Céu e o Inferno, alguma coisa assim, o nome do livro. Ah, eu não conheço. Eu acho que eu tenho esse livro. O céu alguma coisa entre céu e inferno. E no meio eu não sei o que é. Pode ser algo assim, né? O céu e o inferno estão dentro. Então, é muito, muito interessante, sabe? E eu tenho buscado isso, né? A gente vai aprimorando, vai estudando, né? E não quer dizer que uma pessoa que está sempre procurando conhecimento e sabedoria, que ela é perfeita. Não. Nós somos muito perfeitos. A gente aprende uma coisa e depois tem outra coisa para aprender. Então, a gente está nessa busca constantemente e a gente se dedicar a se aprimorar, a se aperfeiçoar, não quer dizer que não vai ser desafiador. É difícil, gente. É desafiador demais, sabe? Só que é a nossa vida. Se a gente não procurar sermos os nossos melhores amigos, porque qualquer pessoa do lado de fora, assim, pai, mãe, marido, esposa, amigo, amiga, não vai estar 100% do tempo com a gente. Agora a gente vai estar 100% do tempo com a gente. E esse é o relacionamento mais longo que a gente tem, que é o conosco mesmo, com a gente mesmo. Então, eu vejo que vale a pena a gente se dedicar, a gente estar se autoconhecendo, né? Porque às vezes a gente passa um tempão fazendo uma pós-graduação, fazendo um MBA, fazendo uma faculdade, mas às vezes a gente não desenvolve esse relacionamento com a gente. Então, é muito importante, porque em momentos assim, que a gente vê, opa, isso aqui é algo que eu posso estar melhorando, que eu posso estar me aperfeiçoando. Olha como eu estou me fazendo mal. Olha como às vezes o que eu falo para mim mesmo não está sendo produtivo. Será que eu gostaria de mim mesma como minha melhor amiga? Então, assim, é algo que a gente vai desenvolvendo, sabe? Não é assim, gratuito, né? A gente desenvolve, igual a gente desenvolve um relacionamento com alguém exterior, né? Com um parceiro, com uma parceira, com amizade. E você tá lá, cada vez mais conquistando a pessoa, conversando, lidando com ela. Com a gente é a mesma coisa. Por isso que é importante a gente também ter aquele tempinho pra gente, né? A gente com a gente mesmo. E a gente poder se autoconhecer para saber assim, olha, eu tô tendo tais resultados que isso está acontecendo de novo, de novo e de novo, porque tem algo que eu ainda não aprendi com isso. Por isso está se repetindo. Então, você conseguir diagnosticar isso já é uma forma, isso já é um indício, né, de que você tem um autoconhecimento. E daí, quando você sabe o que você precisa melhorar, mudar, fica muito mais fácil. Então, é importante a gente estar desenvolvendo esse autoconhecimento, né? A gente está sabendo as nossas
falhas e o que a gente pode melhorar e o que aprender com isso, né? Então, isso faz uma grande diferença. Porque falar assim de autoconhecimento parece coisa simples, né? Mas, nossa, você conseguir se conhecer e se dedicar a melhorar por você e pra você, aí do lado de fora você naturalmente se torna um ser humano melhor. Você se torna um companheiro ou uma companheira melhor, um filho, uma filha, uma mãe, um amigo, um líder. Se você tem uma empresa, nossa, aí você... Se você está melhorando como pessoa, isso reflete também em todas as áreas da sua vida. Então, é benéfico a gente estar se dedicando a estar aprimorando o nosso relacionamento com a gente mesmo, né? E enxergar as coisas como... E na época da Covid, não foi uma grande oportunidade das pessoas se interiorizar? A Covid teve 2 anos de Covid, todo mundo dentro de casa. As pessoas que não conviviam bem na família teve que dar um jeito de melhorar a situação, melhorar o relacionamento. A Covid veio também um lado bom, né? Porque tudo tem os dois lados, né? Tem um lado ruim, que morreu muita gente, aquela coisa toda, mas tem um lado bom, porque a gente precisou ficar dentro de uma casa. Então, quem tinha atrito entre filhos, né, com o pai, com a mãe, irmão com o irmão, ali teve que se reajustar. Aí é aquela pergunta, né, o que eu posso aprender com isso, né? Então, se cada um pensou assim, e preciso ficar ali junto, então, muito aprendizado, né, pode ter surgido daí. Eu tiro mesmo para minha família, né? O meu relacionamento com o meu filho, né? Melhorou muito. O pai com o filho melhorou muito. Porque precisou conviver ali dia a dia, naquele pedacinho da casa, né? Então, quer dizer, quanta coisa a gente aprendeu. E melhorou? Melhorou muita coisa, muita coisa. Sim, a gente pode até ver algo simples, que é, olha a importância da nossa saúde, olha como meus pulmões eles são tão preciosos, e essas situações também fizeram a gente ver, às vezes até dar valor às coisas simples da vida, como os amigos, como a família, como ter um tempo de qualidade, como ter saúde, sabe? Às vezes tinham pessoas que estavam trabalhando muito, né? O workaholic. Não tinha tempo com a família, não tinha tempo até para si mesmo. E ali naquele momento, clausurado em casa, viu? Cara, olha como que é importante a minha família. E queria estar junto com a família, né? Teve pessoas que passaram sozinhas, outras passaram, conseguiu reunir a família. E isso é uma rede de apoio muito importante. Então, até a Covid, que foi um momento, assim, que pegou todo mundo desprevenido, porque foi algo inédito, né? Pelo menos para algumas pessoas, né? Tem outras que já passaram por pandemia. Mas, por exemplo, para mim foi inédito. E você fica assim, cara, o que eu faço? E você conseguir ver aquilo como uma oportunidade para você estar passando com a família, para você ver quais são as coisas mais importantes. Muitas pessoas também conseguiram fazer faculdade, pós-graduação, porque as universidades elas começaram a ter atendimento não, aulas, né, pelo Zoom. Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa que ela começou ali uma faculdade de São Paulo, e uma pessoa que mora no Rio não poderia estar lá presencialmente. E é um curso incrível. Mas aí, por meio do Zoom, pessoas de qualquer parte do mundo, né, podiam estar lá estudando, podiam estar aprendendo. Então, assim, teve essa oportunidade. E às vezes passa despercebido, né? Então, pessoas que moravam também em cidade grande, que às vezes era horas, né, de trajeto, de carro, começou a ter o trabalho home office, né? Então, a pessoa já não pegava mais trânsito. Então, aquelas 2 horas que ela passava no carro, ela já conseguia, então, pegar essas 2 horas e se dedicar a uma atividade física, ou então passar o tempo com a família, passar o tempo com os filhos, né? Porque quem é pai e mãe sabe a importância, né? Principalmente se são filhos pequenos. Então, assim, teve
coisas boas. E você conseguir pegar isso e ver como uma oportunidade, isso é fundamental. É uma frasezinha bem simples, né? Mas daquele simples vem coisas extraordinárias, né? Que fazem uma mudança muito grande na nossa vida. Boa noite, Lipe! Lipe tá online. É isso aí, gente. O que mais vamos falar? Pois olha, eu tô ficando com a bateria fraca, né? Vamos ter que até finalizar, porque senão vai cair. O celular acaba a bateria muito rápido. Ah, tá. Nós já estamos há algum tempo, né? Eu acho que quase uma hora, né? Acho que 10 minutinhos vai fazer uma hora. Mas, então, assim, em suma, né, o que a gente quis trazer hoje era sobre a importância de você enxergar as falhas, os erros de uma forma positiva, né? Que você conseguir ter um mindset, nós falamos de modelo mental, né, de fixo e o de crescimento. O modelo mental de crescimento é você conseguir enxergar tudo como uma oportunidade de crescimento. O que eu posso aprender com isso? Então, tem até um estudo que eu estava até pesquisando sobre isso para estar falando sobre que os grandes homens como Beethoven, como... eu esqueci o nome dos outros dois também, mas assim, muito famosos. Oi? Rosa. Não tenho certeza se foi Mozart, mas Beethoven com certeza. Aí era Beethoven e tinha mais outros dois exemplos. O que eles tinham em comum? E aí era justamente isso. Eles não tinham medo de errar. Eles viam tudo como uma oportunidade. Thomas né? Edison, Beethoven lá... descobriu a lâmpada, né? E ele Beethoven lá com as sinfonias. Muitos erros, mas ele não... A palavra erro, a palavra fracasso que ele não usava. Exatamente. Se a gente conseguir mudar essa palavra assim, de fracasso, você fala assim, eu não fracassei. Isso foi uma oportunidade para eu estar vendo que esse resultado aqui que eu obtive não é o que eu quero. Então, beleza. Eu vi que se eu fizer assim, tem esse resultado. Eu prefiro um outro resultado. Então, beleza. Essa experiência foi válida porque eu vi que não é como eu quero. Então, eu mudo a minha estratégia, eu mudo a forma ali de eu fazer algo, e aí eu vou ter o resultado que às vezes é o que eu almejo. Mas aquele que eu não almejo, ele também te ensinou que não era o que você queria, mas trouxe um ensinamento, né? Lembra do Thomas Jefferson, né? Eu não fracassei, eu só descobri 1001 formas de não inventar a lâmpada. Então, imagina isso. O homem deve ter ficado lá. Eu acho que é Thomas Edison. Thomas Edison. Eu falei Jefferson? Thomas Edison. Oh, meu Deus. Mas isso mesmo. E a persistência, né, é que te leva ao êxito, né? Persistência, constância, né? Mesmo, vai fazendo aos pouquinhos. Faz pouco tempo mesmo. Teve o presidente dos Estados Unidos, o Lincoln, Abraham Lincoln, né? Ele se candidatou muitas vezes para a presidência, né? Mas ele, às vezes, era poucos pontos que ele recebia. Então, cada ano que ele ia, não conseguia, né? Mas ele desistiu, não. E muitas pessoas diziam, como pode? Ele tá aqui de novo, querendo ser eleito, né? Mas ele também não se importou com o comentário, com as críticas, né? Não se importou com as críticas, né? Uma coisa que às vezes também para você quando você dá importância às críticas, né? Quando você não se importar nem com crítica, nem com elogio. Quando você não se importa com crítica das pessoas e quando você também não se importa, quando não se abala, quando não mexe no seu ego, nos elogios, você está num patamar elevado. Então, o Lincoln, né? Ele tentou a presidência várias vezes. E depois, valeu a pena a presidência dele? Valeu, porque dizem que ele se tornou o melhor presidente dos Estados Unidos. Ele deixou um legado, né? Aboliu a escravidão, inclusive, né? Então, é isso, é a constância, né? Você acreditar em você mesmo e fazer todo dia, mesmo que seja um pouquinho, né? Então, isso que é muito importante, é ter constância naquilo, né? Não é nem o tanto de coisas que você faz, mas é a constância, né? Então,
basicamente Sempre isso. também pensar, é igual numa corrida, né? Você está numa maratona, né? Você começa como? Já correndo lá 300, não sei, não posso nem falar quilometragem, porque eu sou ruim para quilometragem. Mas você, primeiro que você tem que fazer? Me preparar fisicamente, como é que tá a minha saúde. Eu vou procurar um personal trainer para me treinar. Aí eu vou começar a correr tantos metros, né? Vou começar aos poucos. Então, fracionar aquilo, né? É igual deixa eu dar um exemplo mais fácil, né? Do que corrida, que eu vou falar quilometragem, né? Eu sou uma ligação nisso. Mas, por exemplo, você vai subir uma escada, né? Você começa pelo primeiro degrau. Você pode ver o topo, lá em cima. Mas você começa pelo primeiro degrau. Então, por exemplo, um salame que te dá. Às vezes você é apaixonado, você gosta muito de salame. Aí te dão um salame, 400 gramas mais ou menos, para você comer. Você vai comer ele todo? Não, eu gosto de salame, mas eu quero um pedaço do salame. Mas sim, então, se você fatiar ele, você chamar um grupo de amigos, de amigas, tomando cervejinha, comendo salame, daqui a pouco, batendo papo, daqui a pouco você come o salame todinho e você não viu. É verdade. Então é você fracionar, né? Eu quero, por exemplo, quero emagrecer 20 quilos, né? Uma hipótese, quero emagrecer 20 quilos. Você vai querer emagrecer de um dia para o outro? Você tem que ter uma preparação. Aí eu vou fracionar isso. Esse mês eu fiz o alvo de emagrecer 500 gramas ou 1 quilo. Mas para isso, o que eu preciso fazer? Aí ela vai ter que, né? Pensar que eu vou fazer. Primeira coisa, alimentação, né? O que eu estou comendo, o que eu estou ingerindo. Estou bebendo refrigerante? Estou bebendo Estou fazendo atividade física. Então, não tenho que fazer caminhada. Não gosto de caminhar, mas caminha no quarteirão da sua casa. Começa assim, daqui a pouco você vai gostar, que você vai começar a se sentir bem, por causa da produção de vários neurotransmissores no cérebro. Daqui a pouco você está caminhando 2 quadras, daqui a pouco você está caminhando 3 quadras, daqui a pouco você está indo naquela praça lá que era longe, e que lá tem lá os quilômetros lá, os metros lá para você caminhar, igual tem aqui em Cocal, né? 400 metros, eu acho. Aí você consegue fazer. Daqui a pouco você está caminhando horas. Né? Daqui a pouco você está indo na maratona. Você está correndo na maratona. Porque tem que fazer isso. Fraciona um percurso. Uma coisa que você quer fazer, vai fracionando, vai diminuindo. O que eu posso fazer hoje? Hoje só dá para mim fazer isso. Por exemplo, essa aqui que perdeu o peso, né? Hoje vai dar para mim fazer isso. Eu vou comer menos massa. Hoje eu vou comer menos massa do que ontem. Se ontem eu comi muita massa e botei arroz com macarrão, hoje já não vou botar. Hoje eu vou botar só o arroz. O arroz com outras coisas, mas não boto outro carboidrato. Então, vai começando a fazer isso. Daqui a pouco você emagreceu os quilos que você queria, mas você tem que dar tempo. É a mesma coisa na vida, né? Vai fazendo as coisas aos poucos. E uma coisa que é muito interessante também, toda vez que a gente consegue uma coisa que a gente queria, a gente festejar. Parabéns, olha, eu consegui. Parabéns para mim, eu consegui fazer isso. Porque você manda uma informação para o seu cérebro, né? Uma informação positiva para o seu cérebro, né? Você venceu. Pequenas vitórias devem ser comemoradas. Sempre deve ser comemorado. E a gente pensa que às vezes é pequena vitória, mas às vezes são grandes vitórias. Porque depois, se você consegue realizar uma coisa que você queria, né? Como essa de perder 20 quilos, né? Então, olha que grande vitória. Conseguiu perder os 20 quilos. Mas começou tudo como uma pequena mudança que você fez hoje. Verdade. Esse exemplo que eu vou dar, quem tem cachorro vai super entender. Quando você fica, isso é muito bom, maravilha, pro cachorro, ele não faz uma festa, por exemplo, você quer dar um remédio para ele, você começa, muito bom, isso aqui. Ele nem queria tomar o remédio, porque não gosta, né? Como cachorro, é raro os cachorros que gostam, mas só porque você comemorou, ele balança o rabo, ele festeja junto, ele comemora junto, ele toma o remédio. Então, assim, aí tem um resultado positivo. Então, você começar a incrementar isso na sua vida também, as pequenas coisas que você fez e que
deu preguiça de fazer, eu tava cansada, não queria, mas você foi lá e fez, se parabeniza, sabe? Comemora. Igual, eu fui malhar, eu não tava muito afim, mas mesmo assim, minha série ela era 3 de 15. Eu não aguentei fazer 15, mas eu fiz 12, mas eu fiz toda a minha série. Se parabeniza, fala, cara, muito bem, parabéns, porque eu não estava a fim de fazer, mas eu fiz mesmo assim. Olha, parabeniza você. E o seu cérebro, ele é igual um cachorrinho. Ele vai associar. Olha, então, quando ela atinge tal meta, a gente ganha comemoração. E até nível neurológico a gente ganha, né? Porque estimula a produção da serotonina, da serotonina e da endorfina. É o sentimento, o neurotransmissor da recompensa e tem do bem-estar. Então, assim, neurológico. Sabe quando tá na ponta da língua e não quer sair? Serotonina vamos lembrar. Dopamina, lembrei. Dopamina. Então, tá vendo? A gente comemorou, eu lembrei. Viu, gente? Vocês viram aí? Vocês viram aqui, é um exemplo. É uma coisa ao vivo, assim, mas funciona. E você começa fazendo assim, uma atividade, eu não tô a fim de cozinhar, mas eu fui lá e fiz um negocinho gostoso, saudável para mim. Comemora, pode ser coisas pequenas, seu cérebro associa. Então, quando você tiver algo grande para fazer, mais desafiador, ele vai lembrar desse sentimento que você comemora quando você faz tal coisa, que ele ganha a nível neurológico, lembra dos neurotransmissores, que ele estimula a produção. Então, ele vai, mas quando a gente faz tal coisa, a gente é recompensado, então eu vou fazer, ué. Então você treina o seu cérebro. Então, assim, outra dica que começa a treinar também você se recompensando, você se elogiando, né? Porque o cérebro, ele é como um músculo. Quando você treina, ele vai se fortalecendo, ele vai aprendendo, né? Então, quando você ensina seu cérebro que quando você finaliza uma atividade, você é recompensado com isso, você comemora, você vibra, então ele associa aquilo. E a neuroplasticidade do cérebro, né? Neuroplasticidade, exatamente. Pois é. Então, olha o tanto de coisa que a gente pode fazer que beneficia a nossa vida, coisas que elas até são simples, mas que a gente vai criando um mindset de crescimento. Essas dicas, elas são um modelo mental de crescimento. Porque você tá lá focando em você tá sendo melhor, se aprimorar, né? Fazer coisas que vão beneficiar o seu corpo, o seu mental, o seu físico, o seu emocional, né? Então, são coisas que dá pra gente fazer, que tá ao nosso alcance, né? O negócio é a gente praticar, né? Ter essa constância. Então... Me fez lembrar uma coisa que eu aprendi, né? Voltando no negócio do espelho, né? Você de manhã, logo ao acordar, né? Você olha pro espelho e você fala: o que eu posso fazer por você hoje para você ser feliz? Olha que... olhar no olho lá no espelhinho, né? O que eu posso fazer por você hoje para você se sentir feliz? É como se você estivesse falando para sua criança interior. É uma coisa que funciona, hein, gente? Funciona. Faz isso aí. Mas só como nós falamos, é treino. Não é no primeiro dia você chegar, acordou lá, tá meio sonolenta lá, olha no espelho, porque todo banheiro tem espelho, falar e já quer ver resultado. É um processo. Então, você fala hoje, amanhã, você vai falando. Depois de algumas vezes que você vai falando lá, o seu cérebro vai te dar a resposta. Porque o cérebro da gente é como um computador. Se você faz uma pergunta, a resposta vai vir. É só saber esperar. Mas é um processo que você vai... É aquilo que você vai fazendo hoje, amanhã. O cérebro vai se moldando aquela pergunta. E ele vai querer te dar uma resposta. Depois acontece uma coisa boa naquele dia que você ficou feliz. Aí você lembra o que você falou lá diante do espelho. Que eu posso fazer para você ser feliz. Aí aconteceu uma coisa boa, aí você, deu os parabéns. Compra uma coisinha que você gosta. Ou se você gosta de beber, toma aquela cervejinha que você gosta. Ou se parabeniza de uma forma, né?
vai ver um filme, se você gosta de filme, vai ver um filme. Hoje eu mereço ver um filme, né? Ou Isso. então, hoje eu mereço jantar fora. Hoje eu mereço... É uma forma de você... Você leva para passear, né? Isso, olha o que aconteceu de legal, né? Para você hoje. Então, são pequenas coisas.